Então, vamos iniciar a aula, então, no dia 9 de julho de 2021, né? Com dados semi-estruturados. Não sei se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem me falar, tá? Estão enxergando a minha tela? Sim, dá para ver. Sim, tá. Então, o que nós temos programado para essa aula, tá? Nós falamos na aula passada que nós iríamos começar a trabalhar com os esquemas XML, certo? Eu tinha deixado para vocês tentarem fazer, né? Aquela atividade 02 da aula que a gente viu sobre documentos XML. Deixa eu pegar aqui. Que é essa atividade 2 aqui, ó. Onde nós tínhamos um modelo conceitual e eu pedi para vocês gerarem um XML, certo? Então eu só vou mostrar para vocês a maneira que eu fiz aqui. Eu já coloquei esse documento lá no Moodle, tá? Deixa eu pegar aqui. Atividade 02.xml, essa aqui. Deixa eu baixar aqui. Onde tem? Então a gente vai começar corrigindo essa atividade e depois a gente começa com a DTD, tá? Então olha só, nesse nosso modelo que nós tínhamos aqui, a gente pode identificar que a entidade principal é pessoas, né? Por quê? Porque pessoas é sempre o lado 1, né? Então nesse caso aqui é o lado 1 mandatório, né? Por exemplo, eu estou dizendo assim, pessoas podem não ter ou ter um cônjuge. Pessoas podem não ter ou ter várias vendas. Só que o cônjuge, se ele existir, obrigatoriamente ele tem que ter pessoas. Isso que me diz é esse 1 aqui, ó, na minha cardinalidade mínima, correto? E ao contrário também aqui, ó, que a venda, se ela existir uma venda, obrigatória, caso existir uma ocorrência de venda, obrigatoriamente eu tenho que ter uma pessoa. Porque a minha cardinalidade mínima me diz que é 1, né? Então me diz que obrigatoriamente tem que ter uma pessoa. Então eu posso considerar que pessoas é minha entidade central. Então eu comecei criando. A minha tag raiz é pessoas, certo? Dentro de pessoas, cada ocorrência de pessoas eu estou chamando de pessoa, certo? E dentro de cada pessoa eu vou ter os seus cônjuges e as suas vendas. Então, dentro de pessoa eu tenho o quê? Eu tenho o nome, o tipo, a data de nascimento, correto? Daí eu tenho o telefone. Vocês podem ver que o telefone, nesse caso aqui, ó, ele é o mapeamento desse atributo multivalorado aqui, ó. Vou pegar aqui. Correto? O telefone, como ele está aqui, ele está me dizendo que um telefone tem que ter no mínimo um ou vários telefones, correto? Então, esse aqui a gente chama de atributo multivalorado, certo? Esse multivalorado por quê? Porque eu posso ter vários valores para telefone. Então, esse mapeamento do telefone, ele é feito dessa forma aqui, ó. Então, eu criei a tag telefone, o elemento telefone, e dentro do elemento telefone eu criei os elementos números, né? Então, se ele tiver 10 números, ele vai repetir várias vezes o elemento número, tá? Daí, cônjuge, eu fiz o mapeamento da entidade cônjuge para a tag cônjuge aqui, para o elemento cônjuge, com o nome, o endereço e o telefone, tá? Se não existir cônjuge, ele não aparece, certo? Eu acho que nessa segunda opção que eu tenho aqui, ó, eu não tenho nem cônjuge, a pessoa Maria, ela não tem nem cônjuge e nem vendas, certo? E daí, a entidade vendas, vou pegar aqui, a entidade vendas, eu criei um elemento chamado vendas. E cada ocorrência, cada venda que eu tenho dentro da entidade vendas, cada instância, ou cada atributo, ou cada tupla, né? Ela vai ser mapeada como se fosse o elemento venda. Daí dentro do elemento venda eu tenho o número, a data e o valor total, correto? Se tiver mais de uma venda, eu repito, né?
repito venda, repito a segunda venda e assim por diante, tá? Entendido aqui, gente? Entendido, sim, professor. Sim, tá. Então, olha só, temos que pensar então que o documento ele sempre vai ter elemento, quando a gente fala em dados, né? Elementos e atributos, os elementos podem ser simples ou compostos, né? Ele é simples se ele não possui nem atributos nem elementos. Ele é composto se ele possui atributos e ou elementos, tá? E os atributos é um dado sobre o elemento, tá? Então, onde é que tá aqui? Certo? Nesse caso aqui eu não usei nenhum elemento, nenhum atributo, tá? Mas eu poderia usar atributos aqui também, tá? Então essa aqui é a situação, gente, ó. Muito provavelmente se vocês fizeram, vocês devem ter feito de uma maneira diferente do que eu fiz, né? Pode ser que o novo elemento raiz de vocês não é pessoas, é, sei lá, cadastros, né? Pode ser que vocês não usaram o nome pessoa, tá? Então a gente não tinha uma regra de como que esse documento deveria ser mostrado, certo? Então, nesse sentido, para padronizar a criação dos documentos, criou-se os esquemas XML, certo? Esses esquemas XML servem para quê? Onde você vai dizer ali, você vai dizer tudo que vai ser definido dentro do teu documento, tá? Então você vai dizer quem são os elementos, quais seus nomes, quem são os atributos, quais os seus nomes, quem é filho de quem tem subelementos, quem não tem. Então todas essas informações, né? Então todos os metadados do teu XML, ele fica nos esquemas, tá? Então nós temos dois tipos de esquemas XML, a DTD e o XSD, tá? A gente vai começar trabalhando com a DTD e depois passa pro XSD, tá? Então se eu pedir para vocês assim, para que serve a DTD? A DTD ela vai ter as regras de como que o meu documento XML vai estar estruturado, tá? Entendido aí, gente? Sim. Sim? Então, nessa figura aqui das tecnologias, ó, a gente já viu como que se monta o documento, e agora a gente vai começar a trabalhar com essas duas estruturas de definição desses dois recursos, né, de tecnologias, para definir a estrutura do meu documento, tanto a DTD quanto o XSD, tá? Então, quando a gente fala com a DTD, DTD significa Document Type Definition, tá? Isso é a abreviatura, é a especificação da DTD, tá? Foi a primeira recomendação da W3, né, para estruturar documento. Então, aquilo que eu falei para vocês, que o documento ele vai estar dentro da DTD, eu vou ter regras que definem a estrutura do meu documento. Então, quais são os elementos válidos, como esses elementos aparecem, né? E posso ter restrições de estrutura e de conteúdo de elementos, tá? Tanto de atributos também. Então, quando a gente fala lá que nós temos dois tipos de validações para documentos XML, um é se ele é bem formado, que é aquele documento que está de acordo com as regras do padrão XML, e a outra é se ele é um documento válido. Ou seja, nesse caso, o documento vai ser válido se ele está de acordo com a TTD, ou seja, de acordo com as regras que estão dispostas para ele, tá? Então, nós temos duas maneiras de declarar a DTD. Ela pode ser interna, ou seja, eu faço a declaração dentro do próprio XML, ou ela pode ser externa, onde eu faço dentro do meu documento XML, eu faço uma referência a um outro arquivo, .dtd, com as regras, certo? Então, eu tenho duas maneiras de fazer isso. Qual que é a vantagem da gente ter uma interna ou uma externa, tá? A externa ela é melhor por quê? Porque eu posso ter vários documentos que referenciam a mesma DTD, certo? Ao passo que, se ela for interna, ela é específica daquele documento XML, tá? Então, esse arquivo .dtd, ele é um arquivo é um arquivo texto, tá? Da mesma forma que o XML, só com a extensão .dtd, tá? Se vocês olharem, gente, aqui
no Moodle, eu coloquei aqui, ó, um exemplo de DTD externa, tá? Um exemplo de DTD interna, e aqui o arquivo .dtd dsxml da DTD externa, correto? Então aqui eu tenho .xml e aqui eu tenho o .dtd, tá? Então, esses exemplos aqui que a gente vai, vou estar explicando para vocês como funciona a DTD, certo? Então, olha só, eu abri aqui a minha ferramenta, vou deixar isso aqui. Isso. Então, olha só, eu vou começar com esse arquivo que é um exemplo de DTD interna, certo? Estão enxergando minha tela aí? Sim. Sim. Sim, tá. Olha só, a DTD interna, ela vai sempre ser definida antes, depois do cabeçalho do meu documento XML e antes do elemento raiz, certo? Como que ela funciona? Você vai sempre botar essa instrução de processamento aqui, ó, o sinal do menor que, exclamação, doctype, daí você começa informando quem é o elemento raiz da tua DTD, do teu XML. Então, o meu elemento raiz é cidades, correto? E agora, eu abro colchetes e agora eu vou começar a definir. Se eu quero definir elementos, eu utilizo esse comandinho aqui, ó, element, correto? Se eu quero definir atributos, eu utilizo o ActList. Tá? Então, agora aqui, o que eu estou fazendo? Ó? Eu estou definindo um elemento chamado cidades. Quem que é o elemento cidades? É o meu raiz, correto? Bom, daí agora, dentro de cidades, como o cidades é um elemento simples ou composto? O que vocês acham? O raiz aqui, ele é elemento simples ou composto? Ele é simples. Esqueci, professor. Simples? O que é um elemento simples e o que é um elemento composto? Vamos ver lá. Por exemplo, assim, se ele tem filhos, ele é simples ou composto? O que vocês acham? Se ele tem filhos, ele é considerado composto, correto? Então, nesse caso aqui, ó, cidades. Quem que é filho de cidades? É o Ah, cidade. cidade, Fala correto? cidade. Eu ia falar cidades, mas Quem que é filho de cidades eu seria cidade? cidade. Oi? Eu ia falar cidades é filho de Bem, cidade. As cidades são filhos de cidades, daí ia ficar confuso. como é que eu sei quem é filho de quem, ó? Por causa da minha tag inicial, meu elemento inicial e o meu elemento final, entendeu? Então, se esses caras estiverem dentro do elemento final, inicial e final, são considerados filhos dele, entendeu? Então, quem delimita a abrangência é o elemento inicial e o final, tá? Então, nesse caso, cidades é um elemento composto. Composto por quem? Composto por cidade, correto? Então, isso que eu estou definindo aqui, ó. O elemento cidades, ele tem como filho dele um elemento chamado cidade. Esse asterisco aqui significa o quê? Que ele pode não existir cidades ou pode ter várias cidades, tá? Depois a gente vai explicar melhor essa questão, tá? Bom, daí agora eu disse que cidades é composto de cidades, certo? Então agora eu preciso definir o elemento cidade. Quando eu definir o elemento cidade, eu vou dizer quem faz parte dele. Então quem que faz parte de cidade? Ele é simples ou composto? É composto, ó.
porque tem o nome e o F como filhos, e tem mais o código, que é um atributo. Então, vou definir então que ele tem, que o cidade tem o nome, os elementos que são filhos dele, o nome e o F. E como o código é um atributo, eu vou utilizar a tag attList, ó. attList, daí o nome do elemento, cidade, daí, desculpa, o nome do atributo, o nome do elemento, cidade, o nome do atributo, código. O CData é o tipo de dados que a gente vai utilizar. Então, vou estar especificando que o código é um tipo CData, é um tipo alfanumérico, tá? E eu estou dizendo que ele é obrigatório porque eu estou utilizando essa tag required, aqui, certo? Daí agora eu preciso definir o nome e a UF, que são elementos simples. Então, o nome, ó, vou utilizar a tag element, nome. Como ele não tem filhos, eu digo então somente que ele é do tipo PCData. A UF da mesma forma. Como ele é um elemento simples, eu digo que ele é do tipo PCData. Certo? Então, quando o elemento é composto, eu digo quem são os elementos que são filhos dele. Quando ele é simples, eu digo que ele é do tipo PCData. Certo? Então, com essa regrinha aqui, ó, eu consigo fazer a validação desse documento que eu tenho aqui. Tá? Esse asterisco, gente, ele me dá a cardinalidade 0, 0n. Significa o quê? Nesse caso, significa que o elemento cidades, cidades, né? Que dentro do elemento cidades, o subelemento cidade, ele pode não existir ou existir n vezes. Nesse caso aqui, quantas vezes está existindo cidades? Ó? Uma, duas. Ah, professor, então se eu tirasse tudo isso aqui, deixasse sem, somente assim, ó, ele seria um elemento, seria um documento válido? Seria, porque eu estou utilizando que ele pode ser opcional a mínima. Então, se eu mandar validar aqui, ó, mandar validar, ó, válido o documento, correto? E se eu botar aqui e mandar fazer a validação também, ó, é documento válido, tá? Então, da mesma forma. Por que Conseguiram o entender um código pouco, está gente, entre como é que aspas, funciona? professor? Porque o código, o código ele é um atributo do elemento cidade, certo? Então está lá nas regras do documento XML que todo o valor de atributos devem estar entre aspas duplas. Lembra das regrinhas aqui? Então, independente do tipo que ele é, se ele é numérico, ou ele é alfanumérico, ou ele é uma data, ele vai estar sempre entre aspas duplas. Tá? Então, está em aspas duplas porque o código é um atributo da cidade. Certo? Certo. Então, olha só. Esse aqui é uma DTD interna, correto? Então, ela está sendo definida dentro do próprio documento. A outra opção que eu tenho, ó, é ter uma DTD externa. Então, nesse caso, para mim ter uma DTD externa, depois do meu cabeçalho, eu preciso utilizar essa instrução de processamento aqui chamada doctype, ó. Então, doctype, daí cidades é o nome do elemento raiz do meu documento, certo? Daí system e o nome do arquivo .dtd, tá? Vocês têm que ficar atentos, gente, que o seguinte, que se o arquivo está, se o .dtd está dentro do mesmo diretório do .xml, da mesma pasta, eu não preciso especificar caminho, tá? Se esse arquivo .dtd está em algum outro local, eu posso especificar o caminho aqui na frente do nome do arquivo, tá? Então, daí nesse caso aqui, ó, dentro do meu XML, eu só tenho essa referência ao .dtd, certo? Depois, eu tenho outro arquivo .dtd, ó, certo? Então, esse aqui eu acho que não sei se entra. Esse aqui é um pouquinho diferente do meu interno lá, né? Esse meu interno é mais simples um pouco. Então, olha só. Se eu passasse para vocês assim, ó, esse arquivo aqui, ó, correto? E eu pedisse para vocês assim,
Quem que é o elemento raiz do meu XML? Cidades? Cidades, né? Então, nesse caso, o meu cidades, ele é o raiz. E ele é composto por quem? Quem que é filho de cidades? Cidade. Cidade. Então, quando eu olhando isso aqui, quando eu abrir meu XML aqui, ó, eu vou verificar, então, que dentro de cidades, eu tenho o elemento cidade, correto? Daí, olha só, esse maisinho aqui, ó, ele é diferente do asterisco. O asterisco, ele significa uma cardinalidade 0n, correto? Já o mais, ele significa uma cardinalidade 1n. O que muda isso? Que pelo menos, que dentro de cidades, eu tenho que ter pelo menos uma cidade, certo? Se eu tivesse o asterisco, eu poderia não ter nenhuma, correto? Então, a mínima está me indicando a obrigatoriedade ou a opcionalidade, tá? Então, esse mais me indica isso. Daí, agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou definir esse elemento cidade que eu coloquei aqui em cima. Então, elemento, estou chamando de cidade. Quem que faz parte de cidade? O nome, a UF e a identificação, certo? Então, aí eu estou dizendo o seguinte, ó. Esse sinal de... o ponto de interrogação, o ponto de interrogação, ele significa... Deixa eu botar aqui. Ponto de interrogação significa uma cardinalidade 0,1. Significa o quê? Um atributo monovalorado opcional. Tá? Ou seja, eu posso não ter valor ou ter no máximo um valor de UF, correto? Desse elemento. Daí agora eu estou dizendo o seguinte, ó. Então a cidade, estou dizendo que é composto por nome, UF e identificação. A identificação, ele é um elemento composto, ó. Composto por quem? Pela renda. O pipe me indica um OR. Então, pela renda ou população. Isso significa o quê? Que quando eu tiver o elemento... Deixa eu voltar aqui. Ó, quando eu tiver o elemento identificação, ó, que é esse aqui que eu estou marcando aqui, ele vai ter como filho ou a renda, e numa outra instância desse mesmo elemento de identificação, ele pode ter a população, entender? Então, esse pipe, ele está me dizendo isso, que é, como filho de identificação, ou vai ser renda, ou vai ser população. Daí eu vou dizer que a renda é do tipo PCData, que é um elemento simples, a população é do tipo PCData, que é um elemento simples, o nome é esse nome que eu tenho aqui, que é um tipo simples, que é do tipo PCData, a UF também é um tipo simples do tipo PCData, certo? E agora eu estou dizendo também o seguinte, ó, que o elemento cidade, estou definindo um atributo. Ele possui um atributo código do tipo CData. E também a cidade possui um elemento chamado latitude, que é do tipo CData. Então, é o que eu estou definindo aqui, ó. Que o elemento cidade possui um atributo código e possui um outro atributo chamado latitude. Certo? Deu para entender a lógica, gente? Sim, não. Sim. E aqui eu faço a validação do meu documento, tá? Então, para mim testar se o meu documento está de acordo com a minha DTD, eu sempre faço a validação nesse checkzinho aqui. Tá? Check documento válido. Certo? Então, só para nós formalizarmos aqui, então, o material, tá? Então, nós temos duas declarações possíveis, DTD, né? DTD, bom. Uma interna ou externa. A gente vai usar sempre a externa, tá? Por aquela questão de um mesmo documento poder referenciar a mesma DTD. Desculpa, vários documentos poderem referenciar a mesma DTD, tá? Então, olha só, quando eu declaro elementos, tá? Eu posso definir, a vírgula me indica a sequência, ou seja,
Quando eu estou aqui na minha DTD, ó, eu estou dizendo que primeiro tem que aparecer o nome, depois a UF e depois a identificação, como sendo filho de cidade, certo? Então, essa vírgula me diz isso. Se eu tiver primeiro a identificação, depois o nome, depois a UF, esse documento vai ser considerado como sendo um documento não válido, tá? Porque ele não está na ordem que eu especifiquei o meu elemento de cidade. Então, a vírgula é um conector, né, de sequência. Já o pipe, ele é um conector de opcionalidade, tá? Então, isso que eu estou de escolha, né, não da opcionalidade. Então, a vírgula me indica a sequência e o pipe me indica a, a escolha, tá? Então, assim, ó, e as quantidades, as cardinalidades dos elementos, tá? Se for o ponto de interrogação, significa 0 ou 1, tá? Opcional, sem repetição. Se for o mais, ele é obrigatório com repetição. Então, significa 1N, certo? Deixa eu até vou botar aqui, acho que fica mais fácil. Vou pegar aqui, ó. Então, ó, esse aqui é como se eu tivesse uma cardinalidade 0, 1, certo? Vou essa fonte aqui. Tá? 0, 1. Se eu tenho mais, ele é uma cardinalidade 1N, tá? Se eu tenho o asterisco, ele é uma cardinalidade 0E. Ou seja, multivalorado obrigatório mais, multivalorado opcional, o asterisco, tá? Se eu não tiver nada, significa que é 1, 1, certo? Então, o padrão é 1, 1. Significa que é um elemento monovalorado obrigatório, tá? E se ele é um elemento simples, né, ele vai ser do tipo PCData, o seu tipo de dados, tá? Deixa eu ver o que mais. Aqui tem alguns exemplos daquilo que a gente viu ali, né? Então, ó, estou dizendo que o elemento artigo é composto por autor, título e seção. A pessoa pode ter o CGC ou o CPF, né? Uma escolha. Quando eu falo quantidades, ó, eu estou dizendo que o elemento nome é composto pelo primeiro, o segundo e o final. O segundo é opcional. Estou dizendo que o autor tem vários e-mails, um ou N. Estou dizendo que o parágrafo pode não ter ou pode ter várias figuras, certo? Estou dizendo que o bairro é um elemento simples do tipo PCData. Tá. Os atributos, gente, eles vão ser sempre do tipo CData para nós, tá? Isso que a gente precisa saber. E se vocês querem que esse atributo seja obrigatório, ele vai ser required, tá? Se ele é opcional, vai ser implied, tá? A gente nem vai usar essa questão do fixed aí, certo? Dúvidas? Vocês estão ainda aí? Eu não tenho dúvida. Não sei dos outros. Tá. Então, olha só. Se eu pedir para vocês assim, ó. Se eu entregar para vocês uma DTD assim, certo? E dizer para vocês assim, ah, o elemento de cidades é simples ou composto? Ele tem filhos? Tem. Filho dele é cidade, então ele é composto. Cidade. O elemento de cidade, ele é simples ou composto? É composto. Por quê? Pelo nome, pela UF, pela identificação. O nome, ele é um elemento simples ou composto? É simples, ó. Porque ele é do tipo PCData. Se eu pedir para vocês assim, o elemento cidade, ele possui atributos? Possui. Como é que eu sei disso? Porque eu estou definindo aqui, ó, um ATT list, o elemento cidade, o atributo, um atributo que faz parte dele é o código. E o outro atributo que faz parte dele é a latitude, certo? Então aqui vocês têm todas as regras de como vocês devem criar o documento. Então o que a gente vai fazer dois exercícios agora, vou deixar para vocês fazerem, né? Para a próxima aula. Que é vocês
esses exercícios, são as duas maneiras possíveis de você gerarem a DTD, tá? Uma é o exercício 1. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Aqui. Ó, o exercício 1, eu vou estar passando para vocês uma DTD, certo? Essa DTD aqui, e vocês vão gerar um arquivo .xml a partir dela, certo? Não sei se está aparecendo. Não está aparecendo para vocês a minha tela? Sim, professor. Tá aparecendo? É essa Sim, do. Aqui, ó. Aqui no Moodle tem Não, no o Moodle item não tá 4 da aula aparecendo de para mim. hoje, tá? Não? Ah, agora apareceu. Isso. Tem o exercício 1 e o exercício 2, tá? No exercício 1, ó. Deixa eu botar aqui. Vou abrir bem certinho aqui para vocês. Ó. Editor de texto. Ó. O exercício 1, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar esse XML aqui, que eu passei para vocês, e vocês vão tentar gerar DTD a partir dele, certo? Então, tem o XML, e vou gerar DTD e vou fazer a validação, tá? Bom, a outra opção, no exercício 2, deixa eu pegar aqui. Aqui. Entrega onde esse exercício daí, professor? Não, não precisa entregar, tá? Não precisa entregar. Tá. E daí no exercício 2, vocês também vão gerar DTD desse outro documento aqui, tá? Então tem dois documentos XML, vocês vão gerar DTD a partir desse documento, tá? E fazer a validação. Sempre DTD externa, tá? Então aqui tem dois documentos .xml e você gera DTD a partir dele, certo? E eu quero que vocês tragam dúvidas, que vocês tentem, se vocês não conseguirem, a gente corrige na próxima aula daí, tá? Alguma dúvida, gente? Eu não tenho, professor. Sim, não? Ficou claro. Tá. Só vou fazer a chamada aqui de vocês, então, daí eu libero vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, é só me chamarem, tá? Daí nós resolvemos. Tá. Dia 9, 7. O Guilherme tá aí? O Guilherme acho que ninguém, né? O Henrique? O Henrique também não tá, né? O João? Eu tô aqui. O João tá aí. O José Henrique? Aqui, professor. Tá aí o José Henrique. O Mauro? Presente. Mauro tá aí também. O Pedro tá aí. E o Juan também, né? Então ficou faltando só o Guilherme e o Henrique. Certo? Viu, José Henrique? Se tu tiver alguma dificuldade, alguma coisa, tu me avisa, tá? Beleza, professor. Mas até o momento a disciplina tá bem tranquila. Tá Tu tranquilo, né? marcou A ali, ideia professor? é que... Como? Tu marcou a chamada ali nos nossos nomes? Eu acho que sim. Ah, tu marca as faltas ali, então.
Eu marco as faltas, isso. Aham. Ah, tá. Daí quem tá, fica 0. Aham. Show. Então tá, gente. Até depois, então, quem vai ter aula comigo depois, a gente fala depois aí, tá? Quem não tá, um Ok. bom final de É semana. às 9h45? Valeu, um abraço. Até daqui 9h45, a pouco. tá? Ok. Beleza, Valeu, professor. um Valeu. abraço. Até mais, tchau, tchau.